Ó Deus, maravilhoso Pai, louvado, exaltado seja o teu grande, precioso e gracioso nome. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Pai, que o Espírito de Deus possa trabalhar os nossos corações, conduzir a boca do teu servo para que ele fale ousadamente, com clareza, Deus, aquilo que realmente o Senhor determina, Deus, que ele fale, que nós possamos ouvir, não somente com os nossos ouvidos, mas que realmente possamos ouvir com os nossos corações, diligentemente observarmos, ó Deus, que o seu Espírito possa nos dar compreensão, e que nós, ó Deus, possamos estar resolutos em andar conforme a sua santa e preciosa vontade. Amém. Perdoa, ó Deus, aquilo que temos pecado e aquilo que temos feito diante do Senhor, que não é do teu agrado. Nós também, ó Pai, sejamos resolutos em abandonar, ó Deus, qualquer prática, qualquer pensamento, qualquer atitude, ó Deus, que vivamos de um modo digno, desse modo digno, ó Pai, dessa posição, ó Deus, e já na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor nos coloca. Amém. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Queridos, na semana passada nós falamos sobre a obediência como um caminho de libertação e a desobediência um caminho de escravidão do Satanás, do demônio, um caminho de rebeldia. A base do nosso estudo da semana passada foi Tiago 4,7, onde lá a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o nosso chamado, e ilustrando através da vida do rei Saul, nós vimos que ele trilhou um caminho contrário de resistência a Deus, submissão ao diabo, e ele ficou possuído pelo demônio, né? Consequência da sua desobediência. Vimos isso lá em 1 Samuel 15. O caminho da obediência é o caminho da liberdade. Isso a gente experimenta no dia a dia da vida, apesar de nossas leis, apesar da lei de trânsito ter muito a melhorar, mas quem não está disposto a minimamente obedecer a lei de trânsito, causará confusão, pode causar acidente, pode morrer ou matar alguém. Então a lei, apesar de muitas vezes ser falha no nosso país, ela tem os seus méritos de preservar a vida. E muito mais a palavra de Deus, a lei de Deus, aquilo que é o caminho de obediência, é um caminho de salvação, de preservação da vida, da plenitude da vida. E quando a gente escolhe esse caminho de desobediência, é certa a destruição de nossas vidas, de nossa alma, de nosso interior. Portanto, somos chamados a obedecer ao Senhor. Esse é um caminho de adoração e é um caminho de vitória sobre o nosso inimigo. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Falaremos ainda sobre obediência, a importância da obediência no sofrimento. A vida, ela é cheia de sofrimento. A gente já nasce em sofrimento, a mulher já pare em sofrimento. Sofrimento faz parte da vida. Se você conhece as Escrituras, sabe que Deus conduziu o povo a muitos caminhos de sofrimento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sofrimento nunca foi um problema para o povo de Deus. Pelo contrário, as Escrituras encaram o sofrimento, na perspectiva da fé, na perspectiva do amor a Deus, como algo proveitoso para a nossa maturidade, para o nosso crescimento e para o nosso testemunho. O primeiro texto que eu queria trazer aos irmãos é o texto de 1 Pedro, capítulo 4. Fica lá no fim da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4. Fica antes de Apocalipse, antes de Judas, antes das cartas de João. De trás para frente é mais fácil achar.
1 Pedro 4. Quero ler com os irmãos o versículo 1. Nós iremos ler bastante texto em 1 Pedro hoje. Peço a atenção dos irmãos. 1 Pedro 4, 1. Amém? Misericórdia? Compaixão? Graça sobre graça? Diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu ou sofreu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ou já rompeu com o pecado. Verso 2: para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, os desejos carnais dos homens, mas segundo a vontade de Deus, ou em submissão à vontade de Deus. Armai-vos deste pensamento, ou com este pensamento, diz o versículo 1. Estamos trabalhando isso, de que essa guerra, essas batalhas espirituais a qual nós devemos travar e vencer pelo poder de Cristo, é uma batalha que é travada no campo mental, espiritual, emocional. E Pedro, que também fala sobre isso, a Bíblia é recheada do assunto dessa batalha, dessa guerra espiritual. Geralmente a gente só remete a Efésios 6, né? Mas Pedro também fala sobre isso. A carta de Judas fala sobre isso, João vai falar sobre isso. Pedro está dizendo: armai-vos com este pensamento. Que pensamento é esse que nós devemos nos armar? Aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado. Cessou do pecado. A vida é feita de dois pensamentos apenas. Existe um pensamento Cristo e um pensamento anticristo. O pensamento Cristo pensa a partir do dever, da oferta, da entrega. O pensamento anticristo pensa a partir da soberba, do que eu acho, do que eu desejo, do que eu quero. Só há esses dois pensamentos. E diante desses dois pensamentos, há várias formas de raciocinar. Tem gente que pensa de maneira egoísta e soberba e ela consegue incluir Deus nisso. Como a gente viu o caso do rei Saul, né? Mas continua sendo um mesmo pensamento. E a redenção de nossas almas é passar por essa conversão. O que é conversão ou arrependimento? É mudança de pensamento. Para que a gente possa pensar como Deus. É o que Jesus falou para Pedro. Pedro, você não sabe como você está agindo porque você está pensando como os homens. Quando Pedro disse para Jesus, né? Eu vou te livrar da cruz, eu não vou deixar que nada te aconteça. E Jesus diz para ele: afaste de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Ele estava pensando igual o demônio. Pensando numa vida anti-sacrifício, anti-entrega. Armai-vos com esse pensamento. Tudo começa no pensamento. E depois, sim, a emoção se sujeitará ao pensamento. As atitudes se sujeitará ao pensamento. Pensem dessa maneira: aquele que sofreu na carne, ele rompeu com o pecado. Ele rompeu com o pecado. Devemos ser obedientes, como ele disse aqui, né? Para que no tempo que vos resta, vocês também não vivam segundo a carne ou segundo as concupiscências, mas segundo a vontade de Deus. Arme-se com esse pensamento. Quero ler com vocês um pouco do contexto dessa carta, onde Pedro vai nos chamar à obediência em contexto de perseguição e sofrimento. Isso é graça de Deus para nos amadurecer. Olha o que diz, por exemplo, o capítulo 2, verso 2 de 1 Pedro. Desejai ardentemente ou afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o leite
materno, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é bom, né? Desejai esse leite puro, para quê? Para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam. A fé foi dada para que caminhemos em maturidade, e na maturidade possamos honrar o Senhor, porque é na maturidade que os frutos vêm, e pelos frutos os conhecereis, pelos frutos o Pai é glorificado. Olha o que diz nesse capítulo 2, o verso 11. Todos comigo? Amém? Amados, eu peço a vocês, como a peregrino e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Desejos carnais, desejos de desobediência e rebeldia, né? Que combatem contra a alma de vocês. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, eles possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governadores, como por ele, enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Essa é a liberdade de vocês. A obediência, ser servo de Deus e manifestar essa obediência em amor, em submissão às pessoas. E ele vai continuar dizendo isso no verso 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons, mas também aos maus. Porque isso é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Isto é agradável. Pela consciência para com Deus, que alguém sofra padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Porque esse foi o caminho de Cristo. E ele se satisfez nisso, ele revelou o amor e a graça nisso, ele nos libertou do pecado e do império das trevas, vivendo em fidelidade a isso, a essa submissão, e esse é o caminho de vocês. Vocês foram reconciliados a esse caminho, para isso vocês foram chamados. O qual, verso 22, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano ou dolo. Apesar disso, apesar dessa circunstância difícil, apesar de tudo que ele sofreu, não cometeu pecado, foi fiel. Da sua boca não se achou engano, palavra desviada, murmuração, não. O qual, quando injuriaram, não injuriava, e quando parecia, não ameaçava aqueles agressores, né? Mas entregava-se àquele que julga justamente. Por isso que ele foi tão resolvido, tão pleno de amor, mesmo pendurado na cruz. Verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para quê? Para quê? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltados ao pastor e bispo das vossas almas. Então, se voltou ao pastor, esse pastor tem uma vontade
mas ele revela a sua vontade sendo o próprio exemplo daquilo que ele quer para nós. E esse pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele nos chama a seguir os seus passos. Como ele diz aqui, ele nos livrou do pecado no madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E o caminho de justiça é esse caminho de submissão, de obediência, de obedecer a Deus, principalmente em circunstâncias difíceis, exaltar e louvar e glorificá-lo em situações desafiadoras de sofrimento. Então, tem mais aqui, vamos lá. Tranquilo até aqui? É fácil de entender, né? Vamos lá, eu não vou, não é um estudo sobre a carta de 1 Pedro, mas é só trazendo um longo contexto. Aqui no capítulo 3, eu quero ler mais uns textos aqui com os irmãos. O tempo todo ele vai falar sobre os deveres, né? Ele vai falar sobre família, sobre a esposa, o marido, o patrão, o empregado. Mas aqui no capítulo 3, verso 13, ele diz assim. 3,13, todos comigo? Amém? Qual é aquele que vos fará mal se for de seguidores do bem? Mas também, se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, ou seja, nem liguem para isso. Os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo, eles vão ficar confundidos, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu umas vezes pelos pecados. Tudo é sobre Cristo. Porque também Cristo, caminho de fé é seguir a Cristo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Porque se entregou com fidelidade a um caminho de obediência, de uma consciência pura, apesar daqueles que blasfemavam e diziam todo mal contra ele. Pedro está encorajando esses irmãos que viviam esse contexto de sofrimento, perseguição, de luta, de gente morrendo por causa de Cristo. Ele está tentando encorajar os irmãos aqui a serem fiéis, entenderem que esse é o caminho do cristão. Diferente do nosso contexto, com certeza. No nosso contexto a gente não tem essas complicações, essas perseguições. Mas mesmo não tendo essas perseguições e esses atos de violência contra nós, somos chamados também a vivermos de maneira fiel a Cristo Jesus. Com virtude, santificando a Ele, estando preparado a de maneira virtuosa confessar Cristo por meio daquilo que somos nele. Aí entra o capítulo 4, que a gente leu, verso 1 e 2, onde ele diz, né, que Cristo padeceu por nós na carne, e nós devemos armar com esse pensamento, com esse mesmo pensamento da qual ele está dizendo. E olha o que diz o verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Alegrai-vos. Pelo contrário, né? Não se intimida, não se entristeça. Alegre-se, regozije. Esse é o caminho de esperança, para que no futuro também você se regozije mais. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, a ideia aqui é envergonhados, blasfemados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, ele é glorificado. Então, se pelo nome de Cristo vocês estão sofrendo afronta,
bem-aventurados sois. Verso 15, que nenhum de vós padeça, porque padecer faz parte da vida humana, mas padeça no pecado, como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte tão preciosa. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, padecer e sofrer a mesma coisa. Segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. E o último texto que eu quero ler, desse contexto gigantesco, do capítulo 5, verso 5. Todos comigo até aqui? Amém? Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos presbíteros, aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então entenda isso, é o que Pedro está querendo dizer. Essas aflições, elas vêm para que vocês sejam fiéis, e Satanás, de maneira especial, vai te tentar nessas aflições, nessas tentações, como fez com Jesus no deserto, para que você murmure, para que você reclame, para que você não tema a Deus, para que você se enlouqueça. Ele está ali, à espera, para te devorar e te destruir. Não se renda, resista firme na fé, aprenda com Jesus, na tentação no deserto, no caminho de cruz, se renda a Ele, porque isso cabe a nós, principalmente naquela época, né? Isso tem se cumprido, essas aflições, em todos os cristãos de nossa época, é o que Pedro está dizendo, né? Aí entra o verso 10 e 11 e eu termino por aqui. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe aqui, vos amadureça, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Texto longo, sim. Claro, para a gente entender. Trouxe mais as aplicações práticas aqui de Pedro nessa carta. Mas, de maneira geral, Pedro está encorajando os irmãos a serem fiéis, obedientes, no sofrimento, nas tentações, a romperem com o pecado no sofrimento. Porque no sofrimento, aí que a tentação vem, para que a gente se renda ao pecado, para que a gente se volte a algum dos pecados capitais, e não tenha prazer e descanso e deleite em Deus. Principalmente no sofrimento, é lá que o desgraçado aparece. Ele espera Jesus estar com fome no deserto. Depois de 40 dias, o desgraçado aparece para oferecer para Jesus pão. É lá. E é isso que Pedro está dizendo. Olha, no sofrimento ele está ali ao redor. Não se renda. Resistiu firme na fé. Porque resistir faz parte do progresso. Faz parte do caminho de Cristo. Deus está nos provando. Paulo diz, né, em Filipenses 1, 29, que por amor de Cristo nos foi concedido a graça de não apenas crer em Cristo,
mas de padecer por ele, ou sofrer por ele. Paulo chama os sofrimentos em favor de Cristo, por Cristo e para Cristo, como graça. Nos foi concedido esta graça, porque através disso, essa graça vai transbordar sobre nós. Ele vai nos transformar, nos conduzir àquilo que de fato permanece para sempre. Então, o sofrimento como graça, da qual nós precisamos compreender, de acordo com a fé, não é o sofrimento pelo sofrimento. Porque há muitas pessoas que passam por sofrimentos e saem piores dos sofrimentos, porque cedem às mínimas tentações de Satanás. Como ele falou aqui no capítulo 4, eu acho que é o verso 5. Não, não é o verso 5. Aonde que ele fala? Tá, verso 15. Aonde muitos ali padecem, mas padecem e se entregam ao homicídio, ao roubo, a interesses alheios. Então, muitos passam por sofrimentos e saem piores, porque no sofrimento cedem à inquietação, à ansiedade, saem desse sofrimento, cedem à amargura, à inimizade, à revolta, e são desaprovadas na prova. E o que nos amadurece é o modo como nós sofremos. O que faz com que aquela semente possa produzir bons frutos é como nós lidamos com os sofrimentos. Porque aquela semente que é lançada, e aquilo representa o reino de Deus, a obra do Evangelho em nós, se ela cair em um terreno pedregoso ou de espinho, ela não vai amadurecer, ela não vai prosperar. Mas se ela resistir firme aos processos, ela prospera, né? Ela amadurece. E o que nos amadurece é o modo como nós sofremos. Isto é, se nós sofremos como Pedro está dizendo aqui no capítulo 5, 9, firmes na fé, em obediência, em submissão às virtudes, da qual Cristo nos chama, como ele fala lá no capítulo 2, verso 9, que ele nos chamou para o seu reino e virtude. Vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para quê? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nos amadurece em meio às dificuldades, sofrimentos, é desenvolvermos virtudes. Esse é o caminho de maturidade. Eu citei na semana passada Hebreus capítulo 5, verso 8. O autor de Hebreus, ele diz que Jesus Cristo, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, padeceu. Ele mesmo. Aí o autor nos chama, no verso 9, sendo ele consumado, ele veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Trilham esse caminho, esse mesmo caminho. Ou seja, temos que ser obedientes no sofrimento, principalmente no sofrimento, para que assim trilhemos o caminho de maturidade, que é o que Pedro está nos chamando, principalmente o que ele fala no capítulo 4, verso 1 a 2. Assim como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as consciências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É isso que Pedro está nos chamando. Portanto, se nós não aprendermos a sofrer por Deus, nós jamais vamos resistir ao diabo, jamais vamos resistir ao pecado, jamais vamos resistir às tentações dos pecados capitais, se a gente não aprender a sofrer por Deus e para Deus. Por exemplo, uma pessoa ela quer ser pura, ela quer ser equilibrada,
se ela tiver uma autopiedade neurótica, a tentação vai vir e ela não vai conseguir resistir, porque ela vai ficar com pena de si mesma e vai ceder à tentação. Ela vai ficar com pena de sua dor e vai ceder. Vai pedir um milagre para transformar a pedra em pão. Ah, como eu vou ficar sem esse prazerzinho? O mundo já está tão desgostoso. Ai, o meu chefe foi chato, eu briguei com tal pessoa, não deu certo lá no hospital, tudo deu errado. Eu acho que eu mereço um tempo de me entregar aos meus próprios prazeres. Aí ela cai no pecado da gula, da inveja, da cobiça, fica vendo coisas que não deve ver e vai fazer a sua própria vontade, porque ela não tem fortaleza de alma e cai no pecado, em qualquer sofrimento. O mesmo vale para a temperança, ou para a murmuração e falação que devemos combater. A pessoa ela fica, eu preciso falar isso com alguém, eu preciso expor essas coisas, desabafar isso na internet, esse ódio que eu sinto por aquela pessoa, né, por aquele político, eu não me aguento. Eu vou ali na casa de tal pessoa, do parente tal, né, para fazer um cafezinho, então, né, sabe o que é? Eu preciso falar, senão eu acho que eu vou morrer se eu não falar isso. Aí a pessoa fala. Ela conta, eu preciso contar. Mas eu não posso, tá? Mas eu posso sim, e conta. Aí conta o que não deve. Por quê? Porque ela é fraca, ela fica com dó de si mesma. Ela não aprendeu a sofrer pela virtude, pelo bem. Ela não tem o caminho de Cristo, que como ovelha muda, sofreu. Diante dos malfeitores. Ela não tem o caminho de Cristo. Ela não entende o silêncio, o se submeter, o ficar quieto como um caminho bom. Não. Ela não aprendeu a sofrer dessa maneira, a sofrer pelo bem. É imatura, não resiste à mínima tentação. Por isso Jesus diz, tantas vezes nos evangelhos, né? Mateus 16, 24, por exemplo, que a gente precisa, para seguir Ele, se alguém quiser, negar a si mesmo e tomar a cruz. Aí segue. É negar-se e tomar a cruz. O negar a si mesmo, o aprender a sofrer por amor a Deus, é o caminho de seguir a Cristo. O aprender a passar pelo sofrimento de maneira obediente, esse é o caminho de maturidade. Tem gente que não suporta qualquer sofrimento, já fica ansioso, preocupado com tudo. E às vezes deixa de vir na igreja hoje pela manhã. Eu não aguento, porque à tarde é uma fila que eu não quero ficar lá 1 hora. Aí eu vou de manhã, na hora da EBD, porque é 10 minutinhos. Cede a mínima tentação. Não consegue ficar 1 hora a mais. Mas se a mínima tentação, por amor a Cristo, ela já cede. E o mal dos cristãos é esse. A gente não sabe se negar. A gente se afirma. E vivemos na expectativa de Deus abençoar isso. Todo mundo quer fazer a sua vontade, ser agradado, bajulado, entendido, compreendido. E isso no mundo também é uma consequência da educação das famílias modernas. Antigamente o povo tinha um monte de filhos, né? 10, 15 filhos, ninguém tinha dó de ninguém, todo mundo já crescia sabendo que tinha que ser forte, encarar a responsabilidade, ninguém ia passar a mão na cabeça, e se você ficasse à toa ali com frescura, logo já vinha alguém chamar a atenção, às vezes não era nem a mãe ou o pai, às vezes era um irmão ali, para a pessoa ficar esperta de novo, né? Sai dessa moleza, a gente precisa aqui, a gente tem responsabilidade, vamos ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Se a pessoa se achava, a própria mãe falava, você quer aparecer, por que você não coloca a melancia na sua cabeça e sai para a rua? Não é assim? Quer aparecer, mas hoje não, a pessoa fica lá, ela se amando na rede social, é foto assim, foto isso, aí ela fica dependendo de like, de elogio, enfim, caminho de ilusão, né? A nossa geração é diferente, onde nós temos poucos filhos, onde muitos desses filhos já vêm num ambiente de crise existencial, onde acabam sendo filhos da carência de seus pais e avós, vivem ali nesse universo,
gente para dar pitaco, para falar na internet, gente que nem tem filho, sabe como você tem que agir com seu filho, psicopedagogia das mais diversas, educação positiva, olha, não pode dizer não para o seu filho, não, isso pode reprimi-lo, pode levá-lo a traumas no futuro, né? Cheio de sentimentalismo, cheio de dificuldade. A criança, coitada, ela é vítima dessa geração. Ela fica sufocada nessa geração carente e imatura, e, ao mesmo tempo, ela é treinada para ser fraca nesse ambiente de gente mal resolvida, imatura, magoada, né? E estamos em dias que essa imaturidade aparece também nos mais velhos, aparece em todos. Até na minha geração, obviamente. Há requisitos, com certeza, em minha vida, porque é algo que faz parte dos nossos dias. Mas até nos mais velhos, gente com 60, 70 anos de idade mal resolvida, vivendo de maneira fraca, magoada, com qualquer coisa, com o que o outro falou. Meu irmão, já nessa idade você vai ligar porque o outro falou, né? Que o outro disse ou que o outro não disse, que o outro cumprimentou ou não cumprimentou, e fica ali trazendo aquela coisa. Não dá, não se importe, ainda mais nessa idade, esquece. Senão você não vai crescer na vida interior, você não vai se tornar forte, porque logo aparecendo o sofrimento, você não vai resistir firme na fé, você vai desanimar e murmurar. É um caminho muito imaturo, muito complicado. E veja, nós precisamos compreender que no caminho da fé, Deus nos testa para que cresçamos na vida interior. Fez isso com o próprio filho dele no deserto. Ele nos testa. Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2:4. Não precisa abrir, mas preste atenção, ele diz: portanto, como fomos aprovados ou testados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Paulo, assim como também Pedro, está nos ensinando que Deus nos testa para nos fortalecer ao longo da vida. O caminho de fé, irmãos, passa por provação. E nessa provação, ou seremos aprovados ou desaprovados, é isso. Fé não é sentimentalismo. Não é. É um caminhar, onde nós somos chamados a trilhar em fidelidade a Deus, um caminho principalmente de sofrimento. Porque nesses momentos é que a nossa fé é testada, onde a virtude aparece e que a gente cresce no interior. Isso faz parte da vida. A nossa vida ela é feita de crises, de testes, de provações e de aprovações ou desaprovações nesses testes. Quem aqui nunca passou por uma crise matrimonial? Ou tem passado, né, por crises matrimoniais, crises relacionais com os filhos, seja com os pais em relação aos filhos ou os filhos em relação aos pais. Crises das mais diversas, existencial, olha, qual é o sentido de vida, para que eu estou aqui? É normal essa crise financeira. Quem nunca passou por períodos de crises emocionais, de tristeza, de angústia, de depressão, de ansiedade? Inclusive a ansiedade já se tornou patológica em nossos dias, porque somos diariamente expostos há muita coisa, muita informação que a nossa mente não é preparada para assimilar. Isso faz com que a nossa mente fique acelerada, ansiosa. Dificilmente alguém está livre de algum grau aí de ansiedade em nossos dias. Mas a gente precisa entender que Deus nos chamou para esse contexto de crise existencial, de ansiedade. E nesse contexto, estamos sendo testados por Deus e devemos aprender a passar por esses momentos, esses testes, com firmeza de fé,
com cabeça erguida, confiando mais, congregando mais, adorando e louvando mais, conhecendo mais a Cristo, crescendo mais em virtude, em firmeza, vigiando mais e orando mais, como ele diz no verso 8 do capítulo 5, né? Vigiando e orando, crescendo mais e mais na vida interior. Os testes estão aí para a gente ser mais pacífico, mais grato, mais alegre em Deus. Nós temos que passar por tudo isso e passar com firmeza, agradecido e aprovados pelo Senhor. Passar por isso com um coração onde o Espírito Santo tem prazer de estar. Não como quem resiste ao Espírito Santo, gerando neles aquele ciúme por conta de nossa idolatria, de nosso adultério espiritual, de sempre buscar os nossos prazeres, não buscar a Ele. Não, devemos passar por tudo isso, se abstendo, como ele fala no capítulo 4, verso 2, dos prazeres carnais, das concupiscências dos homens, e sendo submissos a Deus, resistindo ao diabo, para que ele fuja de nós. A questão é essa. Lembra de José no Egito? Provação atrás de provação, duramente provado pelo Senhor. Olhe com atenção o que diz o Salmo 105, 17. Salmo 105, 17, falando aqui de José. José foi vendido por escravo, cujos pés... Vou esperar os irmãos abrirem, desculpa. Salmo 105, 17. Quem achou, leia, por favor, até o verso 21. 17 até o 21. Salmo 105, 17 ao 21. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram os grilhões Com lanças, né? foi posto em ferro, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. A palavra do Senhor o provou. Continua, irmão. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fez do Senhor na sua casa e governador de toda a sua fazenda. Amém. Para sujeitar os seus príncipes e seus gostos e instruir os seus anciões. Amém. Até aí. Ele foi duramente provado pelo Senhor e foi aprovado pelo Senhor. As provas é para isso. Diferente do povo de Israel, o salmo seguinte aí, Salmo 106, não precisamos ler agora, mas vai falar do povo de Israel, que não foi aprovado pelo Senhor, principalmente a geração do deserto. José foi provado e aprovado, mas o povo não. A gente conhece essa história do povo, principalmente pela narrativa de Êxodo, pela narrativa de Números, aonde o autor descreve com detalhes a murmuração do povo de Israel no Egito. Diante da provação, a escolha do povo em murmurar. Ai, a gente vai morrer de sede. O povo já fica lá em desespero. Ai, meu Deus, essa crise, a gente vai morrer. Ai, meu Deus, essa coisa em Brasília acontecendo. Ai, meu Deus, essa pandemia, esse pandemônio, sei lá. A gente vai. Aí Deus lança, ou melhor, né, dá água para o povo por meio ali da rocha, né? O povo fica com fome, fica preocupado com a comida. Deus manda maná do céu para alimentar o povo diariamente. Aí o povo começa a ficar enjoado daquele pão. Ai, pão todo dia, esse negócio enjoa, eu quero proteína, eu quero low carb. Brincadeira. Aí Deus manda as cordonizes. Rebelião contra rebelião. Ou atrás de rebelião. E o que aconteceu? Por causa disso, o autor de Hebreus vai dizer isso também, né? Por causa disso, aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Nenhum. Nem Moisés. Precisamos entender que reclamar na provação é forma de rebelião. Não existe fé que nos justifica se ela não foi provada. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo.
Porque a doutrina que diz que seremos salvos pelo poder de Deus até o fim, se chama a perseverança dos santos. Toda fé está sendo provada. Pelos frutos se conhecereis. Deus não vai negar a sua palavra. Não. Mas eles escolheram um caminho na provação de rebelião, porque naquele momento de provação, ao invés de você dizer, ou o povo ter dito, Deus está me provando, eu vou ficar quieto, paciente, confiante, alegre, eu vou oferecer isso a Ele, esse é meu sacrifício. Dá vontade de reclamar, mas eu vou adorar. Eu vou bendizer, eu vou agradecer, porque eu sei, eu conheço Ele, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, então eu vou amar, mas eu vou descansar. Mas se ao invés disso você escolhe reclamar, que droga, onde já se viu, o que eu fiz para merecer isso? Será que Deus não está vendo? Nossa, pelo amor de Deus, passar por esse momento. Esse é um caminho de blasfêmia, de desobediência, Deus desaprova, e o resultado é que você não vai chegar à terra prometida. Você não vai cumprir o propósito de amadurecer. Você não vai frutificar. Você não vai glorificar a Cristo. Na sua fé não há virtude. Ela não foi aprovada no teste. E o caminho de maturidade da qual Deus quer nos conduzir, ela vem quando nós entendemos que o sofrimento faz parte da vida. Quando nós entendemos que Deus não nos poupa deles, das cruzes, das dificuldades, das pessoas difíceis. Ele não nos poupa de nada disso para o nosso bem, para o nosso crescimento em paciência, em perdão, em misericórdia, em graça, em humildade, porque às vezes a gente se acha demais, a gente precisa passar por momentos difíceis para a gente se colocar no nosso lugar. A gente precisa aproveitar isso. Quantas vezes a pessoa passa por uma situação que pela fé ela descobre que ela tinha forças que ela não sabia que tinha para ser fiel, para estar bem, para estar em paz. Justamente porque ela escolheu passar naquela provação com firmeza, com fé, não reclamando, com temor a Deus. Ai de mim blasfemar, ai de mim reclamar, ai de mim usar essa situação para brigar com os outros, ai de mim para desabafar na internet e soltar a minha ira pecaminosa, ai de mim. Ela escolheu esse caminho. E ela foi aprovada e desfrutou de paz. Porque quem escolhe o caminho de desobediência, o fruto é tormento, como vimos no capítulo 15 de 1 Samuel, na vida de Saul, né? Eu quero a ajuda dos irmãos agora, cada um leia um versículo, para a gente finalizar lendo alguns versículos bíblicos. Primeiro deles, Hebreus 3. Hebreus 3. Verso 7 até o verso 14. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da aprovação do deserto, onde vossos pais me tentaram, onde me aprovam, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, cuidado para que nunca se ache qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo e vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Amém. Até aí, irmãos. Eu vou ficar só com esse texto. Depois eu passo os outros para os irmãos. Não endureçais o vosso coração como o povo no deserto, que me tentou, como o povo tentou a Deus. Na provação murmurou, reclamou, começou a brigar um com o outro, viveu inimizade. Meu Deus, blasfêmia atrás de blasfêmia. Pelo contrário, verso 12,
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Aqui dentro, né? Aqui dentro. Aqui. Não uma questão geográfica, mas a gente entristecer e abafar a ação do Espírito Santo. Antes, o que é ser igreja? É viver isso no verso 13. Exortai-vos ou encorajai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É hoje que a gente vive a fé, não é amanhã, não é daqui quando não é hoje que nós somos provados, é hoje que nós temos que ser aprovados pelo Senhor. E se estamos sendo desaprovados, não endureçais o coração, se arrependa, se volta, se converta. Receba a exortação com amor e graça, porque Ele quer te salvar, te redimir, te conduzir a um caminho de pureza, santidade e alegria, que é o caminho da obediência, né? Exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Lembra que vimos na semana passada, essa é a grande obra do demônio, nos colocar em nosso coração esse espírito de engano, aonde a gente não percebe que estamos sendo enganados, mesmo sendo crentes, como Saul era, mas não percebia o seu pecado, né? E por que, irmãos, isso é tão importante? Essa é a vida cristã, verso 14, porque nos tornamos participantes de Cristo. Permaneçam em mim. Essa é a fé. É o ser um com Cristo, é estar unido com Ele. Afinal, somos membros do seu corpo. Pela fé anunciamos isso. Pela palavra proclamamos isso. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Não apenas da sua ressurreição, mas da sua vida, obediência, morte e ressurreição. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Se, na minha versão diz, se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim, aquilo que você firmou desde o início da sua caminhada, que sua vida seria de Cristo e para a glória de Deus, que você não iria se envenenar com os prazeres do mundo. Você confessou isso no seu batismo, pelo Evangelho, pelas pessoas. Você se tornará participante e firme na fé até o fim, se retiver firme essa confissão até o fim. Se isso for crescente na sua vida, se esse for o sentido, o propósito e a evidência da sua vida para aqueles que também te observam. Amém? Mas não fazendo isso de boca, obviamente, mas com firmeza de caráter, de paz, como quem se entrega ao Senhor, como Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus Cristo, mesmo na cruz, desfrutava de paz e entrega e perdão, porque ele entregava-se àquele que poderia livrar e salvar da morte. Amém? Amém. Então aproveite todo o tempo da sua tribulação para ser obediente. É para ficar doente, para ir para o hospital, para passar por uma crise de desemprego, uma crise relacional. Aproveite, não desperdice, não se renda ao demônio, não se renda à murmuração. Obedeça. Busque colocar os seus pensamentos e emoções submissos à palavra de Deus, para que você experimente o poder dele, o poder da alegria dele em meio às dificuldades. Amém? Deus seja louvado. Pai, nós somos gratos ao Senhor por sua palavra, pedimos a tua graça para que o Senhor nos conduza com esse amor que se renova a cada manhã, nos conduza a esse caminho de fidelidade. Não nos trate segundo os nossos pecados e rebeldia, mas nos force, Pai Santo, com o teu amor e graça, de um jeito sensível que só o Senhor consegue fazer, de maneira dócil e firme. Nos traga para os teus caminhos, nos convença de nossos pecados e nos faça ver e trilhar esse caminho de justiça que passa por esse caminho de sermos fiéis ao Senhor nas provações. Em Cristo Jesus, conduz o teu povo nisso. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Dúvidas cabeludas ou só dúvidas tranquilas?